viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho, preparado para conquistar a América do Sul, a Ásia e um terceiro continente à minha escolha, que obviamente será a Oceania. Vamos ver se você vai conseguir mesmo, porque eu sou James Parisi e eu tenho certeza que esse roteiro foi feito pelo André Castilho na sala de produção com o notebook dele. Se eu errei, eu me demito como detetive. Bom, gente, eu sou o Rony Fagundes, do A Mesa e o Trono. E olha, é tipo War, é tipo Banco Imobiliário, é tipo xadrez, é tipo dominó. Qualquer jogo que alguém me falar é tipo alguma coisa, eu falo sim, porque daí a gente mostra um monte de outras coisas que tem pra galera jogar. Eu sou o Guilherme Goulart, eu pego o meu centro de pesquisa, coloco lá em Atlanta, coloco meu peãozinho lá, como toda boa partida de Pandemic, que é um jogo que tá exatamente, infelizmente, refletido na vida real, né? Aí o cara vai profundo, né, velho? Aí não tem como. Bom, sente-se ao redor da mesa, abra o tabuleiro, pegue seus dados, seus maples, suas pecinhas, suas cartas e vamos conversar sobre jogos de tabuleiro, os board games, que há milênios, isso mesmo, milênios. Você achou que foi criado ontem? Não. Ludo tá aí pra provar que há milênios, divertem a humanidade, tem recebido um grande destaque nas últimas décadas com novos estilos, novas ideias, novos autores, novas estratégias e novos jogadores, James. É isso aí, você fala que Ludo foi inventado há tanto tempo, mas aposto que deve ter um Ludo Battle Royale saindo versão digital no PC. Mas, ficando ainda no passado, eu queria que a gente começasse trocando a ideia de como vocês conheceram, porque eu sei que vocês já passaram por várias fases de jogos, a gente vai passar por elas, mas eu quero ter ideia de como é que foi o primeiro contato para vocês. Eu sei que eu cresci desde criancinha com os jogos de tabuleiro que a minha irmã tinha ganhado na infância, em aniversário, com jogos simples, como Banco Imobiliário, tinha um jogo da pizza lá e Ludo em si, foi indo. Acho que eu não consigo nem lembrar a minha vida sem jogos de tabuleiro, mas como é que foi pra você, por exemplo, Guilherme? Então, a minha experiência também vem daí. Eu lembro de quando ainda criança, com primos em volta da mesa, jogando War, jogando Banco Imobiliário. Essa primeira aproximação foi com esses jogos clássicos. E sempre também permeou nosso ambiente familiar, né? Sempre pontuava ali os encontros de família, mas assim, menos adultos envolvidos, era mais crianças e adolescentes que jogavam. E desde então foi um hobby, um passatempo que sempre esteve comigo. E você, Rony, como foi a tua entrada aí nesse mundo? É engraçado porque, na verdade, eu me lembro a vida inteira jogando, né? Assim, nasci na década de 80. E era uma década dourada para jogos, assim, né? Tinha essas coisas todas, mas eu me lembro de uma história que minha mãe conta, que ela fala que ela foi nessas lojas de armarinho, sabe? Que vende linha, coisa para crochê, não sei o que e tal, e tinha lá um joguinho de tabuleiro num balcão lá à venda. E ela comprou para mim. Deve ter sido aquelas coisinhas, sabe? Que deve custar 5, 10 reais, assim, de cartela. E eu não me esqueço, cara, era um jogo de corrida de carros. A gente rolava o dado e andava o carrinho, era coisa bem clichê. Mas eu não era alfabetizado na época. Então, eu não sabia ler, não sabia escrever e tal, mas eu decorei o que cada casa do jogo fazia, porque tinha aquele negócio, derrape da pista, não sei o que, volte pro box, sabe essas coisas? Então, cara, eu decorei cada uma das casas. Então, eu acredito que o meu primeiro contato com jogos de tabuleiro foi ali, antes mesmo de aprender a ler e escrever. Só que, se a gente for falar mesmo de jogo de tabuleiro, aí eu tenho que reconhecer que os jogos de tabuleiro modernos é que são um negócio. E o Guilherme aí trabalha no ramo, então sabe também como é que é. Mas o meu primeiro contato com um jogo moderno foi o Catan. E isso, eu morava em Londres na época, e eu tinha um celular que ainda não era nem época de iPhone, tá? Tinha um aplicativo que chamava Catan, que era o jogo, né? Era um jogo de tabuleiro no celular. E aí eu gostava muito de jogos de videogame já e tal também. Comecei a jogar esse jogo no celular, cara, me apaixonei. Aí falei, não, tem que comprar esse jogo no físico. Comprei a caixa, pedi, veio da Alemanha o negócio e tal. Isso era 2008, por aí.
E, cara, paixão total, né? Jogos de tabuleiro dali pra frente foi um negócio que, assim, sempre foi crescendo gradativamente, devagar, de começo, mas aí, chegou agora aí para os últimos 5, 6 anos aí, virou uma febre pra mim, onde eu comecei a crescer a coleção, trabalhar com isso e usar isso também em tudo quanto é mesa que eu tiver acesso. Deixa eu aproveitar esse ângulo é interessante, porque o meu contato com o jogo moderno também foi parecido com o seu. Foi em 2009, no meu caso. Inclusive, você mencionou que você começou com Catan. Acho que é um excelente jogo para quem está entrando em jogos modernos. Ele é um jogo bem completo. Ele é bem acessível e ele traz bastante mecânicas legais, probabilidades com dados, a opção de negociação. Ele é muito bom para começar. Mas eu entrei de cara num pesado. Comigo foi assim, lá em 2009. Eu, há muito tempo, já muito fã do Senhor dos Anéis. Um amigo meu me falou que ele estava comprando o War of the Ring, que é o Guerra do Anel, pela Devir. E aí, eu falei, como assim tem um jogo de tabuleiro de Senhor dos Anéis? Como é possível? Eu fiquei encantado com a ideia, não tinha jogado. E aí eu fiz uma compra, eu fui pesquisar jogos de tabuleiro modernos, e eu fiz uma compra, que é o War of the Ring e o Agrícola, porque estava no número 1 do BGG na época, em 2009. Legal. Falei, vamos ver aqui que são esses jogos, né, que estão super bem conceituados. E aí minha primeira experiência de board game moderno foi abrir um Agrícola, eu e minha esposa, e jogarmos um Agrícola na versão um pouco mais leve, na versão família. E a gente falou, gente, o que é isso? Que universo diferente, que mecânicas diferentes, quantas opções legais. E já foi logo com um worker placement pesado que a gente começou em 2009, jogos mais modernos. E você, James, como é que foi aí? Eu tive um contato de novo com jogos modernos, já deixo o Castilho falar como ele conheceu os jogos antigos, mas já que a gente veio para essa ala de jogos modernos, foi bem interessante, que também teve esse salto, teve um tempo ali sem jogar, da adolescência, né, transição dos jogos que eu jogava quando criança para novidade, abriu uma loja perto de casa com esses jogos mais novos, mas isso já era mais 2017, 2016, e aí, como era no caminho do metrô para casa, eu passava todo dia na porta, eu comecei a ver uns jogos, aí para ver uma nave de Star Wars, para ver um jogo diferente, aí eu comecei a descobrir que podia jogar lá sem pagar nada, tipo, você pagava o que você consumia e depois comprava jogos, funcionou a estratégia de negócio, recomendo. Eu comecei a passar lá e começava a jogar toda noite, eu voltava da faculdade, parava lá, jogava um pouquinho e ia pra casa. Aí fui conhecendo jogo a jogo, eu acho que eu voltei, talvez com Carcassonne, vocês podem corrigir minha pronúncia. Aí passei por Coop, passei por When I Dream, eu fui um pouquinho mais pros party games, porque era um pouquinho mais fácil de jogar com galera que não se conhecia, meio rápido ali de aprender, mas peguei uns jogos, sensacionais, peguei Zombicide, Mansion of Madness, peguei alguns jogos maiores, tem um dos Meeples que eu esqueci o nome, falando de Eurogames, mas que era também sensacional, e os party games foi o que eu mais me afixei, porque a galera conseguia pegar e eram mais baratos para levar para casa também e ensinar uma galera, mas até hoje estou fascinado correndo atrás de vários. Mas Castilho, como é que você conheceu e como é que você se modernizou? Bom, minha história tem alguma semelhança com a do Rony. Antes de ser alfabetizado, os meus pais tinham um negócio que eles chamavam de jogo da família. O que tinha no jogo da família? Tinha 10 jogos, entre eles dama, ludo, gamão, xadrez, o xadrez chinês, vários desses assim, e tinha na semelhança do que o Rony contou aí dos carrinhos, mas era de corrida de cavalos. E a gente achava muito legal aquilo. Quando eu aprendi a ler, eu descobri que o nome do jogo não era Jogo da Família, era um negócio tipo 10 em 1, uma coisa assim. E aí, beleza, e depois eu fui crescendo, conhecendo coisas novas, e aí conheci o War. E fiquei fascinado, lembro de ter guardado dinheiro pra comprar o War, comprei o War 1, e rapaz, eu tenho uma memória afetiva tão boa do War. Nós combinávamos madrugadas pra jogar, eu, meu pai e meu irmão. Normalmente, meu irmão começava a matar todo mundo, sair... aquela história, né? O cara tem 2 exércitos, ataca contra 3. Noite em família, acontece. Exatamente, porque tá com Sonic e acaba logo o jogo. E aí eu ficava muito bravo, mas era assim. E aí eu aprendi a jogar War de verdade com um amigo da família, que ele ensinou umas estratégias, né? Por isso que eu falei da Oceania lá no começo, porque estratégia boa no War é você começar conquistando os continentes menores e a partir dali ir expandindo. E a Oceania para conquistar a Ásia, né, cara? Não dá pra você começar
começar conquistando a Ásia, porque a Ásia é muito difícil de defender. E aí a gente vai trabalhando isso daí, esse prazer pelos jogos de tabuleiro, pelos jogos de uma maneira geral, e aí depois eu me envolvi, comecei a jogar card games, RPGs, que a gente vai explicar também um pouco a diferença, mas o meu contato com jogos modernos foi bem mais recente. Na verdade, eu não acompanhei, assim, essa virada, foi, sei lá, acho que de 2016, 2017 pra cá, que aí eu tive contato com o Colonizadores de Catan, com todos esses outros aí que vocês falaram, e aí eu tenho um pessoal que tem gente na família que gosta desses jogos, mas gostam mais dos party games, do tipo Double, e aí meu filho a gente começou a inserir meu filho nessa jogada aí também, enfim, tá... É um negócio muito legal pra você fazer com a família mas eu gosto desses jogos cabeçudos também. Ainda não tive oportunidade de jogar muito, mas eu curto e é uma coisa assim maravilhosa, né? Apaixonante, muito, muito legal. Seu filho já sabe que o jogo da família não chama jogo da família, chama Double? Tem uns joguinhos aí, né, novinhos aí que o pessoal tem colocado e tem adaptado, né? Eles fazem umas adaptações pra criança. Meu filho tem menos de 7 anos. Acho que você conhece um jogo que meu filho já jogou, Rony. É aquele... é um jogo feito por um pessoal lá da Praia Grande. Até achei que tinha a ver com você, que Encucar, esse daí. Encucar. Eu jogo com meu filho. Sim. Eu jogo com meu filho. Muito bom, muito legal. Eu conheço o designer, o Klaus Oliveira, gente queridíssima ele. Mas o que eu achei legal você falando, André, e assim, até deixando uma deixa aqui pro nosso debate, eu achei muito legal que você relata uma história que você tem a contar em relação ao seu pai, seu irmão, com o jogo. O que fica não é o jogo, mas é a memória da história compartilhada ali. Às vezes você não lembra de uma partida em específico, mas você lembra desse momento gostoso com as pessoas, né? E eu acho que uma das coisas que talvez o nosso ouvinte aí não se liga ainda do que é jogo de tabuleiro, na verdade jogo de tabuleiro não é simplesmente mover um monte de miniatura num tabuleiro, ou um monte de pecinha, ou um monte de cubinho, ou o que seja, mas é você se relacionar com outras pessoas e criar histórias, né? Até você falou aí, né, da diferença entre RPG e jogos, a gente vai falar um pouquinho disso, mas no fundo, uma coisa que eu acho que todos os jogos, incluindo esportes, brincadeiras de roda, até coisas que entram na área cultural, até como uma certa dança, alguma coisa assim, tem tudo a ver com contar uma história juntos, né? Então eu acho que quando as pessoas olham para o produto como, isso aqui é um jogo, isso aqui é uma caixa de papelão, um negócio assim, ela perde o que é mais bacana, que é isso, é criar memórias com pessoas que você ama, ou com desconhecidos, né, como o James falou, assim, cara, às vezes você tem a oportunidade de jogar com alguém que você nunca conheceu, aquela pessoa, mas depois que termina a partida, você fala, cara, parece que eu te conheço há 100 anos. É muito legal. Entendeu? Então, assim, eu acho a beleza do jogo de tabuleiro e a facilidade de adaptar, porque ele tem jogos para qualquer idade, para qualquer estilo, é muito acessível, tem vários preços também e tal, ou seja, nada é barreira, você pega um baralho, nada é barreira para você jogar um jogo à mesa com alguém. Então, eu acho que assim, se a gente seguir essa nossa conversa, levando em conta esse fator humano dos jogos, com certeza eu espero que muita gente comece a jogar depois disso aqui. Esse é a grande magia, né, de jogo de tabuleiro, colocar pessoas diferentes numa mesmo contexto, numa mesma mesa, e o que todos têm em comum ali é um conjunto de regras que rege o que todos vão fazer juntos. Isso é o suficiente, é o pretexto suficiente para quebrar gelo, para a gente poder entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, desenvolver planos, ver como o plano do outro se desenvolve. É tão simples, né? Se junta pessoas, coloca um conjunto de regras e é todo mundo se divertindo junto dentro de um mesmo universo partilhado ali. Eu também estou com o Rony nisso, eu acho que a parte mais legal dos jogos de tabuleiro, independente de estilo ou de complexidade, é a interação social e a história que gera entre grupos de pessoas. É simplesmente fantástico. É uma coisa que, uma vez que você entra, experimenta, é difícil não querer mais. Eu vou adicionar mais um ponto ainda nesse aspecto que a gente está comentando, que é sobre as pessoas. O jogo de tabuleiro ajuda as pessoas tanto a se encontrarem, se conectarem
ou até aprofundarem a relação que elas já têm, como o contrário também acontece, esse contrário que eu queria adicionar. Porque eu tenho um grupo de amigos que a gente joga muito os jogos aí, justamente para até não tornar repetitivo. Tem alguns jogos que são ótimos mesmo, repetidos, mas a gente sabe o jeito que a gente gosta de jogar, então a gente acaba modificando o jogo. O Uno é o mais famoso desses de ter modificações, mas até jogos mais complexos a gente gosta de mudar um pouco a jogabilidade pro jeito que o nosso grupo funciona, pra gente ter uma diversão maior naquele momento. Então a gente sabe se a gente tá tendo um momento de mais festa, mais gritaria, então a gente cria um jogo mais rápido, cria uma coisa meio maluca, ou a gente muda as regras do jogo para um jogo mais estratégico, competitivo. Depende da nossa situação, porque a gente já se conhece tão bem que o jogo ele meio que reage de acordo com o que a gente tá ali no momento e tudo mais. Então isso é bem bacana, como vai e volta essa relação pra frente e pra trás. Porque o mais importante, de fato, não é o jogo, mas são as pessoas, né? A diversão de todos juntos, né, James? Então, assim, se alguma coisa não tá funcionando aqui, é bom porque o jogo, ele permite essa adaptabilidade aí, né? Você adapta na hora e, continua o negócio. Então, realmente, isso daí é muito bacana. Outro ponto legal também é o contraponto do digital que faz, né? Todo mundo tão preso nas suas próprias telas, seus próprios conteúdos. Isso vai desde adulto até criança, né? Em casa mesmo, aqui num contexto pequeno, eu, minha esposa e meu filho, a gente joga bastante jogos de tabuleiro entre nós, como uma maneira de a gente se reunir na mesa, meu filho sair da tela, eu e minha esposa também, a gente sentar e jogar jogos juntos. Isso também eu acho que é um ponto importante hoje e que tende a continuar no futuro, né? E promove experiências sociais autênticas, genuínas, e onde as pessoas não estão online, estão partilhando um momento juntos. Eu acho que é importantíssimo esse ponto. É um dos motivos pelos quais eu também incentivo muito meu filho, tem 8 anos, a participar de jogos comigo e com minha esposa também. Tem uma coisa que eu noto aí, Gui, que é o seguinte: tem muitos pais que às vezes têm a dificuldade de ganhar esse respeito dos filhos de novo, né? Principalmente por conta do mundo digital, o filho joga no quarto dele lá, o videogame dele, não sei o que e tal. E aí, quando o pai ou a mãe chama ele para sair daquele mundo ajustado para as preferências da criança ou do adolescente, né? Porque vamos falar a verdade, em game design, os caras que fazem isso, eles fazem para manter o cara ali jogando o máximo tempo possível, né? Aí a gente chama eles para fora desse mundo fantástico que eles estão vivendo ali, isso se torna uma coisa chata. Vem tomar banho, vem jantar, vem limpar, sei lá, alguma coisa aqui na casa, entendeu? Então, quando um pai chega com uma caixa colorida, bonita, cheia de componente, de miniatura dentro e tal, né? E mostra pro filho assim: filhão, cara, eu trouxe isso aqui, vamos fazer um negócio diferente, vamos jogar isso aqui? Eu aposto que todo pai vai ter uma surpresa do filho largar aquele controle e vir fazer um negócio diferente com ele. Então, assim, às vezes é até um desafio que eu faço para quem nos ouve, né? Se você às vezes tem um filho, adolescente ou criança que tá em casa, você sente que tá distanciado dele, tal como o Gui comentou aí, compra um jogo de tabuleiro e chama ele pra mesa. Vamos ver se não dá alguma coisa, entendeu? Porque eu acredito que muitas vezes o que os nossos filhos querem não é o jogo, mas é a companhia. E aí o jogo se torna uma desculpa que meio que assim, camufla o que eles realmente querem, porque no fundo, foi a gente como pais que muitas vezes deixamos eles no digital, não é verdade? É uma coisa que a gente às vezes tem que admitir, né? Nos é propício muitas vezes fazer essa babá eletrônica pra mesa, né? Pra vida da criança. Mas quando a gente joga um jogo de tabuleiro, não, tem que ser presente, você tem que estar vivendo a regra com o filho e tal. E até é muito comum por conta do projeto, eu trabalhando com igrejas e tal, né? Muita gente pergunta: Rony, eu preciso comprar um presente para uma criança de tantos anos. Aí eu falo assim: tá, mas é para você jogar com a criança, é para o pai da criança jogar com a criança? Porque se for um jogo só para criança, é mais fácil você ir numa loja de brinquedos e comprar um brinquedo para ela. Porque jogo de tabuleiro não funciona assim. Então, se você quer dar um presente que é para criança interagir com o adulto, aí eu vou te recomendar. Mas se você vai pegar só uma coisa para soltar na mão da criança e deixar ela sozinha, aí jogo de tabuleiro, infelizmente, não é isso. Não funciona assim. E não vai entreter, vai ser só um bando de carta, de dadinho, de peça, que não vai ter valor nenhum, sentimento nenhum para aquela criança, para aquele adolescente. E eu acho muito legal, nisso tudo que a gente está falando, quando você começa a jogar junto, você sai do digital, você começa a criar aquilo que a gente chama de uma situação confortável e um ambiente confortável e propício para que o seu filho, o seu amigo, outras pessoas, sua esposa,
abra com você outras coisas. Se você quer uma ponte para poder conversar sobre problemas, para poder conversar sobre outros assuntos que de repente você está preocupado, começa com algum lazer, com algo que vai divertir, vai criar esse ambiente confortável e os jogos de tabuleiro são uma excelente ferramenta para você poder fazer isso. Por mais que você tenha um jogo competitivo, tem gente que é competitiva demais que tem que tomar cuidado pro tabuleiro não ter muita ponta, né? Essa já corta o pescoço do Breno. Exatamente. Então, vai num jogo, né, mais umas pecinhas de ludo mais gordinhas, assim, pra você não sufocar ninguém. Então, uma coisa assim mais tranquila. Mas o que é legal quando mesmo, de repente, procura ter jogos cooperativos também, né? Que você não joga um contra o outro, mas você joga contra um desafio, você propõe um desafio ali, vocês jogam contra aquele desafio, ou então deixa uma coisa legal no jogo de tabuleiro, ele tem um lado educativo que eu acho muito importante, isso tem sido muito importante pro meu filho, que ele aprender a lidar com a frustração, ele aprender a lidar com a perda, e principalmente aqueles jogos que dependem menos da estratégia e dependem mais da sorte, por incrível que pareça, eles são melhores para isso, porque assim, se a gente for num jogo da estratégia, nós que somos adultos, a gente vai pegar rápido a coisa, a gente é competitivo como ser humano a gente vai querer acabar com o nosso filho toda vez ou vai querer deixar ele ganhar sempre, o que não vai ser saudável também. Agora, se você deixa um jogo que é baseado mais na sorte, que os jogos baseados em ludo principalmente, aí você deixa a sorte ditar mais e aí fica aquele negócio, quem vai ganhar vai depender muito mais da sorte, muito menos da estratégia, e aí uma criança pode ganhar, qualquer um pode ganhar, e isso vai ser didático para a criança poder aprender a lidar tanto com a vitória quanto com a frustração da perda, a frustração da derrota que faz parte da vida. Então eu acho muito legal esse lado didático dos jogos. Eu vou pedir até para vocês falarem um pouco disso, mas antes eu queria só saber, porque a gente falou, né, o Rony tem um projeto, o Gui trabalha com isso. Fala vocês dois aí, Gui, onde que você trabalha? Você conheceu lá o jogo de tabuleiro, mas eu sei que você já estava envolvido na área do design, né? Na verdade, assim, eu contei num podcast lá atrás sobre quadrinhos, que eu fiz quadrinhos com um amigo. Eu escrevia, porque não sei desenhar, e o Gui desenhava. Ele sabe escrever, tá? Então, mas ele sempre teve esse esquema pro desenho, e depois aí conta um pouco da sua trajetória, Gui. Bem, a minha entrada, respondendo a primeira pergunta, eu trabalho na Simon, que é uma publicadora de jogos, é uma empresa global, a gente tem escritórios em vários lugares do mundo, a sede dela é em Singapura, mas tem focos de times espalhados em vários lugares no mundo. Eu entrei na empresa através de um jogo, meu primeiro jogo como designer, que foi o Arcadia Quest, e eu entrei lá em 2015, foi quando eu entrei na empresa, a gente estava lançando o segundo no Kickstarter, o Arcadia Quest. Foi uma bela de uma sorte e uma bênção ao mesmo tempo, porque eu tinha amigos que eu já conhecia através de jogos de tabuleiro e com quem a gente fazia alguns experimentos, a gente fez alguns mapas de Ticket Ride, mandamos para alguns concursos, inclusive da Days of Wonder na época. Então a gente já tinha um negócio de camaradas, assim, né? E um deles entrou em contato com a pessoa que hoje é meu chefe, e ele estava trazendo um projeto, ele estava vindo para o Brasil e estava trazendo 2 projetos com ele. Ele estava trazendo o Zombicide, que já estava em revisão, então esse amigo meu, o Thiago, entrou para começar a revisar, ajudar ele a editar o material. E nessa conversa, o meu chefe falou, olha, eu tenho uma ideia de fazer um jogo de aventura num universo chibi, naquele, né, uma arte mais bonitinha, onde os personagens não são de proporções realistas, eles são pequenininhos, cabeçudos, bem acessível. E ele falou, eu queria que fosse um jogo de aventura onde cada um controla um time de heróis. Eu não quero mais um dungeon crawler onde cada um tem um. Eu quero o que acontece quando a gente faz pequenos bandos de guerreiros. O que acontece? E ele jogou a ideia. E por conta disso, o Thiago trouxe para esse time de amigos, falou, olha, caiu essa oportunidade na nossa mão, quem quiser a gente tentar fazer um jogo. E a gente não teve, nenhum de nós teve formação acadêmica em design de jogos, a gente foi muito baseado no que a gente observava de jogar juntos, nos nossos comentários, no pouco que a gente fez de design de mapas, e a gente foi muito intuição e observação, né? Foi muito batendo a cabeça. A gente fez, até chegar a versão do jogo que foi publicada, a gente fez muitas versões,
uma estrada de bater cabeça, jogava com pessoas, claramente não tá certo isso aqui, vou mudar, e aí reconstrói o jogo, volta, reconstrói. Famoso playtest, né? Cara, muito. Eu lembro do primeiro playtest que a gente fez público, né? Que não foi só os designers, foi uma tragédia. A gente chegou, era uma jogatina num salão de festa, a gente sentou todo empolgado, né? Menino dos olhos, a gente chamei amigos meus pra tentar jogar, e o jogo travado, engessado, não andava por N problemas. Pelo menos eles foram honestos, gente, pra no final falar, olha, não tá redondinho ainda, né? Foram bonzinhos pra caramba. Mas foi uma jornada, né? Foi uma jornada de descobrir o que o jogo, o que o jogo queria ser ou precisa ser, porque a minha experiência desde então fazendo outros jogos, a jornada nunca é reta, é sempre um processo de descoberta do que aquele projeto, quais são as características principais dele, quais são os pontos fortes, e a gente adapta para o que aquele projeto quer ser, né? A gente tem uma visão principal do que o jogo a gente gostaria que ele fizesse, com a experiência que as pessoas tenham, e a gente vai adaptando e criando as mecânicas, as ferramentas para chegar lá. Mas foi isso. Então, só para fechar um pouco o meu lado, foi através do Arcadia Quest. Hoje eu trabalho na Simon. E você desenvolve jogos na Simon, né? Você está desenvolvendo produtos, você tá... O Gui, ele falou, não tenho formação em game design, mas ele tem formação em design. Então, desenhar bem ele sabe, pelo menos. Acho que já é uma coisa importante aí, né? É verdade. É que muita gente me pergunta, né? Eu deveria fazer um curso... Hoje tem bastante curso de games, desenvolvimento de games. E eu não tenho a experiência para dar essa resposta. Não foi a minha experiência pessoal, eu não sei como é a ementa, mas sim, eu tinha curso e faculdade de design, ajudou bastante. E sim, na Simon, hoje, eu tô lá há 7 anos, eu tenho dupla função lá. Uma parte dela é de game designer, então eu tenho feito outros jogos desde o Arcadia Quest, estou fazendo alguns outros ainda, e a outra função é como produtor de jogos, né? Então um pouco do que eu trouxe dos meus outros empregos antes da Simon, onde eu era gerente de equipes, eu exerço também na Simon. Então eu coordeno artistas, escultores, o trabalho de diversas pessoas envolvidas em projetos onde eu não sou designer. Então eu coordeno a produção de outros jogos lá dentro. Bom, o Rony, aí ele tá trabalhando a gente tá aí com um cara naquela ponta desse setor produtivo, dessa indústria, né? Lá dentro dela. E tem um outro, que é o Rony, que tá mais na parte do consumo em si, mas utilizando isso como ferramenta, né, Rony? Fala um pouco da sua trajetória aí. O A Mesa e o Trono, que é o projeto que, assim... Eu acredito que foi um presente que caiu no meu colo, porque, na verdade, é difícil a gente dizer que a gente cria qualquer coisa, né, Gui? Assim, no fundo, a gente vai rearranjando ideias, né? Pois é. E eu acredito que a Mesa e o Trono, na verdade, é isso também. É um rearranjo de ideias, baseado em observações também de coisas que eu nem sabia que combinavam. Em 2014, o Brasil recebeu Copa do Mundo e 16 Olimpíadas, né? E eu, na época, era gerente de tecnologia da embaixada em Londres, né? Então, eu morava na Inglaterra, como eu falei, o Catan eu conheci lá, morando na Inglaterra e tal. E aí eu fui convidado por uma entidade cristã aqui no Brasil para trabalhar ajudando eles num projeto de levar esporte para as igrejas. Então, a ideia, eu trabalho com igrejas, né? A ideia era pegar esses esportes, assim, sei lá, a igreja quer fazer alguma atividade para a comunidade, para a vizinhança, quer começar uma escolinha de futebol, sei lá, alguma coisa com basquete, com vôlei, alguma coisa na praia, o que a igreja tiver acesso, eles queriam usar esporte para fazer isso aí. E aí eu vim, porque eu tinha conhecimento na área de tecnologia, me chamaram para ser TI dessa organização. Aí eu comecei a trabalhar com esses caras e comecei a ver o que eles faziam nas igrejas. E eu achei aquilo um barato, porque, eu falei, cara, a igreja servia a comunidade, né? Eu acho que todo mundo, cristão ou não, espera que a igreja faça alguma diferença na realidade da cidade. E aí eu comecei a falar, cara, isso aqui é muito legal, eles estão usando esporte, cara, pode ser tantas outras coisas. E aí pintou a ideia de unir uma coisa que era uma paixão minha, que eram os jogos de tabuleiro. Eu falei assim, cara, será que dá pra fazer com jogo de tabuleiro o que esses caras estão fazendo com esporte? Aí somou, né, André? O Klaus criou o jogo dele, então assim, eu meio que tava num ambiente onde as coisas foram acontecendo ao meu redor e meio que indicando que isso era o que era pra eu fazer. Até um certo dia que eu tô no Rio de Janeiro, numa viagem a trabalho com o pessoal dessa organização, eles estavam organizando um grande evento, receberam pessoas do Brasil e até de outros países para meio que acelerar esse processo em várias igrejas lá no Rio. E aí eu tô numa igreja lá, e aí o pastor chega para mim e fala assim, olha,
eu sei que vocês estão fazendo negócio aí com esporte e tal, mas tem uns kits de xadrez ali no canto, e tem umas meninas ali que falaram que queriam aprender. Aí eu falei, tá bom, beleza, vou lá ensinar, eu sei xadrez, vamos lá, eu ensino. Aí eu sentei com elas e a primeira coisa que eu falei assim, olha, vocês conhecem as peças? Elas, não, a gente não sabe nem diferenciar as peças. Eu falei, então, é o seguinte, a primeira peça que você tem que saber no xadrez é o rei, e o rei tem uma cruz. Na hora que eu falei aquilo, eu falei, cara, eu tô trabalhando com igreja, jogo de tabuleiro, o rei tem uma cruz. Na hora, sabe quando a luz fecha, assim, cara, eu tenho que usar isso, não dá mais pra eu ficar só namorando essa ideia e nunca fazer nada. E daí eu comecei a esboçar o primeiro, né, assim, o texto de o que eu poderia fazer nas igrejas com jogos de tabuleiro e tal. E daí eu fui evoluindo e aprendendo e caçando quem fizesse isso em algum lugar desse mundo. E, caras, de verdade, eu achei só uma pessoa nos Estados Unidos que o cara trabalha, na verdade, não é nem com jogos de tabuleiro tanto, mas mais com RPG. E eu falei, meu, Sério? então não tem da onde eu aprender. Vou ter que aprender na raça. E assim foi. Então, eu já tenho 3 anos fazendo isso, né? Inspirando cristãos a usarem jogos de tabuleiro como uma forma de criar esse ambiente gostoso para que as pessoas possam compartilhar o que elas têm de melhor, o que elas têm de mais precioso. E então o foco da Mesa do Trono é esse, é visitar igrejas, é mostrar para as pessoas o poder dos jogos modernos, mostrar o quanto que a sociedade está sedenta por isso, porque, as pessoas estão morrendo solitárias, veio aí a pandemia, mostrou ainda mais o quanto as pessoas precisam de relacionamento e tal. E hoje, no momento de tão sério que é a coisa, né? Eu tô agora destacado aqui num seminário Palavra da Vida, em Atibaia, estudando teologia para poder entender melhor como fazer essa conexão da igreja com hobbies, com jogos, com coisas assim. E aí é gostoso, porque a gente vai vendo o trabalho que como o Guilherme faz, né? O pessoal Simão e tantos outros, né? Quanto isso facilita para que a gente possa estar com pessoas de uma maneira relacional significativa. Então, é isso que a Mesa do Trono faz hoje, né? E a gente não se fecha só em igrejas, óbvio, porque esse é o foco principal, mas que nem eu já desenvolvi alguns pequenos jogos também, já tenho jogo assinado com outras editoras, a gente já trabalhou em alguns game designs com outros autores aí também. Então, assim, é legal porque por a gente conhecer muito de jogos e divulgar esse hobby, de alguma maneira, também a indústria começa a olhar pra gente de uma maneira assim, ajuda a gente aí e tal. Então, é comum eu receber jogos das editoras, é comum eu ir em algum lançamento, em participar com eles de alguma coisa que eles estão fazendo, ser convidado para playtest de alguma coisa. Então, é muito gostoso poder trafegar e ver o quanto que esse trabalho todo de criar um jogo que, cara, é muito mais complexo do que as pessoas pensam, né? Como o Gui falou, cara, você não é pensar um jogo, eu tive uma ideia de jogo, não. Cara, você tem que ter um protótipo até fazer isso e tal. Então, assim, a gente vê o quanto que esse trabalho duro causa uma transformação de vidas, né? De histórias nas pessoas, de como você relatou, André, tipo, eu lembro de eu e meu pai, meu irmão jogando. Cara, é isso que a gente quer quando a gente coloca aquelas coisas junto dentro de uma caixa de papelão. Agora eu quero falar com você, jogador ou futuro jogador. Já coloquei, não tem opção de não ser jogador. Se você já chegou até aqui no meio do podcast, um dos dois tem que ser. Exato. Então, eu vou falar com você, que eu quero saber qual é o seu jogo favorito, ou se você já viu algum jogo que você tem muito interesse em jogar, em conhecer, para entrar nesse mundo. Então manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, que são, Castilho, por favor. @Viajando por Terras Distantes no Instagram, também no e-mail, pra quem é velho que nem eu, viajandoporterrasdistantes@gmail.com. E o Gui e o Rony não podem dar risada que eles têm a mesma idade que eu. E também no Twitter, o @ViajandoTD. A gente não tem e nunca vai ter TikTok ou coisa parecida. Não, tô brincando. Um dia, quem sabe, né? Mas se der pra jogar jogo de tabuleiro, pode ser. Agora, a gente também quer abrir oportunidade pro tanto o Rony quanto o Gui falarem como é que o pessoal conversa com eles, caso queiram se envolver mais nesse mundo dos jogos de tabuleiro. Você disse nunca é um tempo muito longo, hein, Castilho? Eu vou ver você dançando TikTok ainda, hein, cara? Não vai. Não vai mesmo.
A Simon tá nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, como @SimonGames. A gente tem uma equipe que tá lá para ouvir, para comentar, a gente tá sempre muito ativo e abertos a ideias e sugestões. Para a Mesa e o Trono, e para a gente seguir esse tipo de conversa, falando sobre jogos, recomendações, um pouco de como isso daí pode ser usado na sua comunidade, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, como que você pode realmente trazer jogos à mesa com as pessoas, basta seguir a gente no Instagram, né, A Mesa e o Trono, né, @mesaeotrono. Também tem o nosso www.amesaeotrono.com.br. Lá tem alguns links nossos de alguns jogos que você pode baixar, imprimir na impressora da sua casa, aí 3, 4 páginas lá, você corta e já sai jogando e tudo mais. E lá também tem minhas mídias sociais, meu contato, meu WhatsApp, quem quiser falar lá comigo. Vai ser um prazer continuar a conversa com cada um aí que tem interesse em botar jogos na mesa para compartilhar aquilo que você tem de mais precioso com a sua galera aí. Foi muito bacana conhecer essa parte do projeto de vocês, e vocês que estão incluídos mais nessa linha de produção. Eu não tiro eu e o Castilho da linha, porque nós somos os consumidores finais que vão acabar retornando ali, participando de financiamentos coletivos, feedbacks. Quem sabe um dia a gente evolua para uns playtests ou coisas assim, né, Castilho? Isso ia ser sensacional. Eu queria conhecer um pouquinho mais, ouvindo de vocês, na verdade, porque eu sei que eu me confundo, mas eu tenho uma base de jogar ali, perguntar na loja, perguntar pros amigos, e queria entender bem quando é que essa parte moderna, vocês falaram conhecendo em 2009 ali, mais ou menos, né, o Catan, mas eu queria entender quando é que deu esse boom de divisão, porque a gente tinha o xadrez, tinha o Ludo, mas quando é que começaram a surgir esses jogos mais complexos, trazendo vários estilos, que beleza, esses jogos já trazem uma estratégia, trazem uma competição, mas hoje em dia a gente tem jogos para todas as possibilidades, de cooperativo, tem jogos para crianças muito pequenas, tem jogos de torre, tem jogos graficamente muito extensos, é muito diferente tudo. Tem algum ponto que vocês conseguem enxergar essa divisão, essa evolução, tipo, o mundo decidiu, ou o mundo entendeu que dá para explorar isso muito, assim, e quebrou? Vocês conseguem ver esse momento, assim? Sim, os jogos, é curioso, né? Essa experiência que a gente tem na adolescência, conhecer os jogos clássicos e depois reacender o interesse em meados de 2000, não é diferente do que bastante do público consumidor passou. Mas os jogos continuaram sendo publicados nesse meio tempo, né? E desde os jogos esses clássicos da Hasbro de 50, 60, eles continuaram sendo publicados, eles não ganharam tanta atenção. E geralmente a gente atribui em 95, quando o Catan ganhou o jogo do ano, lá que é o prêmio mais renomado da indústria até hoje, é o Spiel des Jahres, que é o jogo do ano, né? O jogo prêmio alemão. O Catan ganhou em 95 e geralmente atribui-se o começo da era de jogos modernos aí. Você mencionou James o Carcassonne, ele ganhou também em 96 ou 7, então logo ali no começo também foi um dos grandes vencedores do jogo do ano. E os países europeus, principalmente a Alemanha, sempre tiveram uma tradição mais forte de jogos de tabuleiro como um modo de entretenimento de família. É muito mais comum nas famílias na Alemanha ter ali no gabinete da sala, ter pelo menos 1 ou 2 jogos desses mais leves de família como um entretenimento viável, né? Diferente do que a gente tinha, como eu falei, né? War, a gente jogava mais criança, adolescente, o pessoal na Alemanha já estava mais virado para um produto que é para família. E aí, assim, disse muito, eu não tenho base estudada para afirmar, mas disse muito que tem muito a ver com países onde o clima frio é mais rigoroso e as pessoas ficam mais dentro de casa, o inverno são mais rigorosos, tem menos tempo de luz de dia, então tem uma questão mais das famílias ficarem juntas dentro de casa que estimulou, fomentou esses criadores iniciais, né, se vendo ali com os membros da família a criar jogos, situações, criar regras. Então, assim, 95 mais ou menos é quando, né, a gente, como eu falei, tem o Catan, e aí de lá para cá tem edições anuais do Spiel des Jahres, e é um prêmio que é disputado e acirrado até hoje, inclusive atribui-se que um jogo que ganhe esses selos importantes é garantido que vai vender um número 1000 de cópias, porque o impacto que isso tem na indústria, desde a Europa até os outros países, né?
É isso que eu ia falar, o Guilherme pontou bem aí, o Catan realmente ele é esse divisor de águas, eu acho que mais, até falando comercialmente, né, assim, quando a gente comercialmente entende que esses jogos tomaram uma proporção no público, foi realmente o Catan e dali pra frente outros, né. O Spiel des Jahres é uma premiação que começou lá na década de 70, né, e eles fizeram lá na Alemanha justamente porque... era um período meio, assim, vamos falar, cara, 70 era 30 anos depois da guerra ali na Alemanha, né? Então, para eles, a coisa que os alemães menos queriam era pensar em guerra, tá? E o War, até para o nosso público brasileiro, passa meio desapercebido, mas na Europa, jogos de guerra, eles têm acho que assim, uma conotação muito mais realista, muito mais... Assim, dispara gatilhos, né? Dispara gatilhos muito maiores para as pessoas lá, porque, por exemplo, você vai pegar a Polônia, ela estava sendo invadida agora há pouco, entendeu? Então, assim, a gente vê a Ucrânia agora passando por guerra também, então, assim, para eles na Europa, esse negócio de guerra é muito real, né? Então, autores, pessoas que trabalhavam nesse mercado de jogos, começaram a criar jogos que não invocavam o pensamento de guerra, que não era um jogo onde um jogador atacasse o outro, coisa do tipo, né? Que até é o que a gente costuma chamar de jogos estilo euro, que hoje em dia já tem muita flexibilidade nesse termo aí, porque não dá mais para distinguir com clareza o que é um euro raiz, assim. Mas lá atrás eram jogos que não tinha essa grande interação entre os jogadores. Era mais ou menos assim, eu tô fazendo uma coisa aqui, você tá fazendo uma coisa ali, no final a gente vê quem fez mais ponto e ganhou quem tiver mais ponto aí, entendeu? Então assim, eles criaram essa premiação porque eles notaram que precisava de um incentivo maior para que a indústria crescesse. E ali na Alemanha eles começaram então a desenvolver mais jogos e tal, e todo mundo tentando meio que abocanhar esse prêmio aí e tal. E, por exemplo, o Klaus Teuber, que é o autor do Catan, ele já tinha ganhado um Spiel des Jahres antes do Catan, com outro jogo, né? Se não me engano, é um jogo acho, de faroeste, uma coisa assim. E aí o que acontece? Então, o mercado vinha tendo esses incentivos, vamos dizer assim, né? Havia um colegiado de autores que se conversavam, tentavam melhorar isso e tal. E o Catan meio que acho que culmina isso tudo. Ele meio que reuniu tudo que havia de bom e colocou numa forma tão família, tão acessível, tão atraente, com uma temática tão gostosa e tal, que aí pegou mercado. E hoje em dia o Catan é tido como esse jogo que meio arranha o império do Monopoly, do Banco Imobiliário, né, que a gente conhece aqui no Brasil traduzido, né, que é de um jogo que tá em tudo quanto é plataforma digital, tem em videogame, tem no Switch, tem no celular, né, o Catan ele tem campeonatos mundiais e tal, né, níveis globais de competição. Você pode jogar ele basicamente gratuito na internet, se você entrar agora aí em algum site que tenha. Então, assim, ele meio que vira a chave, e aí faz com que o público comece a falar, mas onde eu encontro outras experiências como essa? E daí vem Ticket Ride, vem Pandemic, vem tantos outros jogos aí que a galera vai assim, dar essa nomenclatura. E realmente, o que o Gui apontou como Spiel des Jahres, como um marco, assim, é isso. Se você vai comprar um jogo hoje, nunca comprou jogo nenhum, não sei o que eu vou comprar, Rony, o que eu compro? Procura um jogo que é Spiel des Jahres, né? No mínimo você vai encontrar um Rummy Cub que tá lá na prateleira das lojas de brinquedo do shopping. Mas tem muita coisa mais legal aí em lojas especializadas. Então, o negócio é que quando a gente entra nesse hobby, a gente começa a garimpar aos poucos. Você vai descobrir o que é o BGG, que é o maior site de banco de dados sobre jogos do mundo. Aí você vai descobrir quem que são os jogos do topo desse BGG bendito aí, o que é isso, o que é um Spiel des Jahres, o que é os estilos de jogos e tal. E aí você começa a descobrir que, você tem uma saga gigante de jogos para poder desfrutar com a família, com amigos, com colegas de trabalho e tal. Então, eu também concordo que essa linha do 1995 até 2000 ali é a era que começa assim uma grande mudança no mercado de jogos de tabuleiro, e aí aos poucos cada um de nós aí, né, Gui, foi entrando nessa brincadeira, nessa dança aí. Exatamente. E curioso, você falou, a gente tá falando bastante do Catan, saindo do tema de guerra. Hoje em dia, 20 e poucos anos depois do Catan, em 95, né? Hoje, as sensibilidades e o gosto tá virando para jogos não necessariamente de tema colonialista, né? Hoje é um tema combatido, inclusive, né? Tem jogos cujo tema é
alguém de uma nação tomar o espaço da outra, né? O Catan é exatamente isso. Tem tantos jogos que hoje vêm de outra maneira. Não só repetem essas histórias, mas tentam contar outros lados disso, né? Tentam não reforçar a ideia do colonialismo. Inclusive tem um jogo recente que também foi premiado, chamado Spirit Island, que veio para o Brasil também, inclusive, que é justamente a inversão, né? Você joga como um cooperativo, você joga como os nativos de uma ilha sendo invadidos por invasores genéricos, não são necessariamente de países específicos. E ele é um jogo onde as pessoas, cada um encarna um avatar, né? Um deus da ilha, e juntos vocês têm que conseguir construir e repelir invasores. Eu acho fantástico o jogo. É legal, a gente falou bastante do Catan e já vê como em 95 começou e onde que estamos hoje como sociedade 20 e poucos anos depois, né? E eu acho muito louco como isso define, ou melhor, isso mostra, revela a cultura. Porque quando você vê os jogos, que isso que vocês falaram, né, os Eurogames, né, ou os jogos de tabuleiro estilo alemão, que eles vão numa direção, e essa cabeça bem, que a gente não vai criticar, é a cultura deles, né, eurocêntrica, que tem a ver com esse colonialismo, que é algo que eles vivem, né, que faz parte da cultura do plantio, né, de você começar uma terra, de você entrar e colonizar e desenvolver aquilo. Uma diferença em relação aos jogos americanos, que você tinha uma mentalidade mais bélica, então você tem muitos wargames nos Estados Unidos, que inclusive depois foram dar origem ao RPG, que começou com um wargame, né, com um jogo de batalhas entre exércitos, ou então jogos que tem a ver com questão financeira, como Monopoly, como o Banco Imobiliário, e vem e aí de repente quando você vê isso daí vai se misturando, isso vai havendo trocas, e agora você tem um novo mundo em que você tem novas necessidades e como vocês falaram, né, acaba contando novas histórias e acaba refletindo, né, os jogos de tabuleiro vão refletindo essa cultura, vão refletindo muito disso. Mas uma coisa que eu queria também pontuar aqui, que eu acho legal a gente falar, e o que o pessoal na verdade não sabe, isso é um universo, né? Você tem 3 tipos de jogos principais de mesa, né, tabletops, que o pessoal fala, que é os board games, né, os jogos de tabuleiro, que começaram desde o xadrez, chegando até hoje os jogos modernos. Você tem os RPGs, que são jogos de interpretação de papéis, e os card games, que talvez se aproximam mais dos jogos de tabuleiro do que o RPG, né, porque o RPG você não precisa necessariamente de um tabuleiro, você interpreta papéis com uma ficha de personagem, às vezes nem com a ficha, e ali você interpreta realmente um personagem, conta uma história mais propriamente dita, enquanto que o jogo de tabuleiro envolve algumas coisas, alguns elementos um pouco diferentes, mais estratégia, não necessariamente um personagem. E você tem os card games que são mais estratégicos, mas são jogos com cartas, né, com estampas ilustradas. Mas um dia a gente vai falar sobre os card games depois, mas os jogos de tabuleiro, eu queria que vocês comentassem sobre isso, essas diferenças principais entre os jogos mais americanos e os jogos mais europeus. E tem um negócio que eu ouvi da boca do Steve Jackson, que é o autor do GURPS, o RPG que eu e o sistema de RPG que eu e o Gui jogávamos e tantos outros aí. E ele também foi autor de um jogo de tabuleiro muito conhecido que é o Munchkin. E ele disse que uma diferença importante entre os jogos europeus e os jogos americanos é que os jogos americanos começam com uma história, você pensando numa história, você pensando no cenário, e aí você cria as regras. E o europeu é o contrário, você começa pensando nas regras e aí você cria um cenário para aquelas regras. É isso aí, Gui e Rony? Como é que mais ou menos a gente poderia definir mais ou menos essa mentalidade, essa diferença básica aí entre os dois estilos? Eu vou só complicar um pouco mais a questão, porque o Castilho já deixou meio separado e já deixou 2 estilos para serem, mas eu vou juntar tudo de novo, para vocês terem que separar de novo para ficar ainda mais confuso. Eu acho tão complicada a divisão entre board game, card game e RPG. Você pode pensar, pô, é simples, é só você ver o que tá na mesa que você já entende. Mas eu consigo ver muito essa mistura. Então, eu também posso imaginar essa mistura com os jogos europeus e os jogos americanos. Quem sabe um dia até uma indústria brasileira bem forte de games. Mas eu já vi, a gente já jogou RPG com cartas que a gente criou mesmo pro RPG funcionar. Já vi board game com coisas parecidas. E junta tudo isso, então vocês conseguem separar. Eu sei que a gente tem essas categorias até por questões comerciais, esse é competitivo, esse é cooperativo, esse é RPG, esse é card game, mas vocês conseguem separar bem e conseguem entender a diferença, qual a aplicação da diferença de cada um desses, ou para vocês todos estão empurrando para o mesmo sentido e isso faz bem
e é isso. A gente só entende por uma divisão lógica nossa que a gente quer criar etiquetas. Né? Vamos ver. Eu acho que talvez seja mais fácil começar falando da divisão do gênero, né, entre RPG, board game e card game, para depois a gente aprofundar um pouco mais no board game, separar um pouco americano e europeu, que também são rótulos aí que, como o Rony falou, se misturam bastante. Bom, entre os 3 tipos de jogos de mesa, RPG, board game, card game, acho que talvez seja mais fácil começar explicando que RPG ele é o mais diferente dos outros dois, porque o RPG é uma abreviação de Role Playing Game, que quer dizer, um jogo de interpretação, onde cada jogador basicamente assume um papel. Então, diferente dos outros jogos, diferente de board games e de card games, no RPG a ideia é quase tem um quê de teatro, no sentido de que as pessoas, cada um tem um papel e tem uma cena. Então, um dos jogadores, ele, diferente do outro, ele não é um jogador ativo, ele é um mestre, e o papel dele é quase como um diretor. Ele coloca a cena, coloca o que está acontecendo, ele descreve para os jogadores o que está acontecendo, e os jogadores, cada um representando um personagem, descreve o que eles querem fazer, o que eles gostariam de fazer, com quem eles querem conversar, e é um jogo muito mais aberto nesse sentido, porque ele não tem um roteiro pré-escrito, né? RPG é uma coisa que vai fluindo, ela é uma contação de histórias cooperativa. As pessoas que estão juntos ali que se definem e decidem para onde a história vai, muitas vezes para frustração de mestres. Né? Mestres às vezes criam campanhas, histórias enormes e fantásticas, dá 5 minutos o grupo de jogadores vai lá e mata o cara importante da história, ou pega esse trato para errado, entra no barco e vai embora. E isso acontece, a beleza do RPG é justamente isso, é meio que, como eu falei, tem esse elemento de improvisação, de ir adaptando histórias e contando histórias juntos. E uma coisa importante do RPG é que não tem ganhador ou perdedor, porque o que tem que fazer, na verdade, é contar uma história que todos gostem juntos. Esse é o único ponto. E também não tem um fim muito claro, não é como um jogo de tabuleiro ou como um card game que você senta para uma sessão e quando alguém chegar a 20 pontos acaba. Não tem. RPG vai até quando as pessoas quiserem parar. Inclusive, se você perder a mão, você pode continuar jogando. Se o seu personagem perder a mão, ele pode continuar jogando, né, Gui? Ele tranquilo, tá? Uma piada interna nossa aqui. Exatamente, cara. Eu conheci o André no colegial, como a gente falou, eu era mestre de GURP, 3ª edição. Eu sou mestre de RPG até hoje, eu não larguei, continuo. É uma coisa que eu tenho uma paixão muito forte. Eu gosto muito desse aspecto de contação de histórias colaborativa. É demais. Aí indo pro board game. Então o board game ele é diferente no sentido de que é um grupo de pessoas sentado ao redor de uma mesa com componentes. Você abre uma caixa, pega os componentes e, obviamente, a quantidade, a qualidade deles varia muito. Pode ser desde que só, às vezes, pouquíssimos componentes, um tabuleiro, um dado, algumas fichas, e pode ser alguns são muito envolvidos com muitos componentes. Mas, e é dependente geral, daqueles componentes, né? O jogo depende daqueles componentes para acontecer. Sim, obviamente tem alguns board games que tentam quebrar os conceitos e tentam ser minimalistas, mas no geral você tem um conjunto de componentes e o mais importante, você tem um conjunto de regras. Então as pessoas sentam, alguém tem que ensinar as regras do jogo e todos jogam até o fim da partida. Então uma das coisas que tem que ser ensinada no começo é quando o jogo acaba. Seja por chegar em tal condição, seja por chegar em pontos, ou a gente sobreviver X rodadas. Então é uma sessão determinada, e aí, obviamente, ele tem esse arco de começo, meio e fim em cada sessão, seja de 1, 2, 3 horas ali. Já card games, eles têm, por sua natureza, a vantagem da mobilidade, da portabilidade. É muito comum que em card games, os jogos são feitos apenas com decks de cartas, obviamente, e as pessoas carregam consigo os decks, as cartas, de encontrar e jogar pessoas é muito mais casual. Você pode encontrar alguém com uma superfície pequena, na faculdade, na escola, no trabalho. Tendem a ser jogos um pouco mais curtos em duração. Eu quase hesito em dizer que a maioria deles é feito para 2 pessoas. Tem muitos jogos com muitos jogadores, muito card game com muitos jogadores, mas uma grande ênfase dos jogos de card games é o head-to-head, né? São 2 jogadores se encontrando, se enfrentando. Tem jogos de cartas cooperativas, etc. Mas enfim, só para dar um resumo, é mais ou menos por aí a separação desses 3 gêneros. Obviamente o card game mais famoso é o Magic, que é legal porque o Richard Garfield não queria fazer o Magic, né? Ele andava com um protótipo do Robo Rally embaixo do braço e nas convenções queria vender o Robo Rally e não conseguia porque era um board game caro de ser produzido. Quando recebeu o pitch do dono da Wizards para fazer o Magic, é uma história muito legal também. Mas é um jogo portátil, né? Ele é feito para ser realmente jogado. Inclusive o Magic ficou muito famoso também lá na Gen Con em 95,
quando as pessoas jogavam nos corredores. Quando saiu o primeiro Impressão Média, a galera sentava e ficava 1 milhão de gente, né? Muitas pessoas sentadas se enfrentando ali em partidas rápidas. Então, só para pontuar um pouco aí, o Rony, ou James, ou o Oderete vai para complementar na separação, se eu fiz justiça. Não, eu acho que uma coisa que é legal a gente ver, que por mais flexibilidade que, por exemplo, um RPG tenha, ele tem uma coisa em comum com os card games e com os jogos de tabuleiro, e isso a gente não consegue fugir, que são regras, né? Eu acho muito interessante porque às vezes as pessoas podem achar que, por exemplo, um RPG é uma brincadeira simplesmente, mas não é, porque você tem que ter regras. Então assim, é diferente de uma criança brincar de casinha de boneca lá, eu sou a vizinha, vamos lá, não sei o que, brinca com os bonequinhos. Aquilo não é RPG porque não tem regras, né? Então, um jogo em geral, ele sempre terá regras, por quê? Porque é isso que faz ele se tornar um jogo. Né? E a gente trabalha, a gente vai criar decisões e situações a partir dessas regras. Então, quando a gente fala de divisões, essa taxonomia dos jogos, né, facilita para que a gente entenda, porque nós, seres humanos, a gente quer criar divisão para tudo, né? E às vezes até ruim, porque a gente começa a dividir, isso aqui é meu tempo em família, isso aqui é meu tempo na igreja, isso aqui é meu trabalho, a gente vai separando as coisas em gavetinhas, e acaba que a gente perde a beleza de enxergar onde que cada coisa encaixa na outra, né? Porque uma das coisas que é interessante, quando a gente pega a lista dos jogos mais conceituados de acordo com o Board Game Geek, né, o BGG, que é o site lá, a gente vai ver que na lista dos top 10 lá, tem pelo menos 2 ou 3 que são jogos que utilizam pesadamente cartas, mas que são jogos narrativos de tabuleiro. Então, peraí, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando que é um jogo que usa cartas, mas que ele tem elementos como um RPG, que é contar uma história, que é um grupo de heróis lutando contra uma horda de monstros e não sei o que e tal, e que é um jogo de tabuleiro. Você vai botar na mesa, você vai montar o cenário, não sei o que, vai pôr as miniaturas, vai rolar dado, vai mexer. Então, assim, que nem o Gloomhaven... Que jogos são esses, cara? Quero jogar agora. Gloomhaven é um deles. Eu não sei se está no topo ali, mas eu tenho aqui o Imperial Assault, que é um da Fantasy Flight sobre Star Wars, entendeu? Que você tem as miniaturas, você tem o tabuleiro, é exatamente esse enredo, entendeu? No geral, a gente tem uma mistura deles hoje em dia. E é o que as pessoas querem, né? É o que está mais sendo buscado. Por exemplo, Terraforming Mars, que é um jogo que por anos foi o top da lista, ele é um jogo sobre transformar Marte num lugar habitável. E aí ele cai um pouco naquilo que você falou, Castilho, a gente tem as regras, a gente vai criar um jogo, né, uma história para essas regras. Que, na verdade, os caras criaram esse jogo baseado numa série de livros sobre essas viagens a Marte, onde empresas estavam, né, grandes corporações fazendo essa Marte se tornar uma terra habitável, né, para um futuro distante aí. E é um jogo que, quando você vai aprender, você fala, nossa, meu, quanta regra, quanto cubinho, quanta carta. Mas na hora que você tá jogando o jogo, você sente que tem uma história sendo contada através do que acontece no jogo. E não é assim, e aconteceu tal coisa. Não, é tipo, você joga uma carta lá que é arremessar um meteoro no planeta para aumentar a temperatura. E você fala, meu, tá, tudo bem, é só uma carta que fala que o meteoro caiu no planeta. Mas conforme as coisas, os eventos vão acontecendo, você vai sentindo e olha pro mapa de Marte sendo, né, sendo todo colonizado por humanos e tal, aquela coisa. Você fala assim, cara, no final você sente essa história que foi contada junto aos outros jogadores e que um de nós é a maior empresa que ajudou na colonização, na terraformação de Marte. E tá vendo? É um jogo que ele traz aquele elemento da história, mas é um jogo muito baseado em cartas com tabuleiro. Então, assim, a gente divide, mas para depois os autores virem e mexer com a cabeça da gente e juntar tudo de novo, entendeu? Então e a gente se divertir, né? E se divertir todo mundo junto, que é o mais importante. Exatamente. E às vezes tem, por exemplo, no próprio BGG, eles às vezes fazem competições de amadores, né? Às vezes a premiação é muito pequena, tal, para justificar um trabalho profissional, né? Mas, por exemplo, vamos fazer um jogo X com tal componente. Então, eu mesmo participei de uma vez que era um jogo com 27 cartas, um jogo de 27 cartas que usasse mecânicas que são encontradas em jogos como Agrícola, que é um jogo de tabuleiro.
Então como é que você faz isso com cartas, entendeu? Tipo, esse exercício de criação faz com que novas interações na mesa aconteçam e a gente fala, cara, cada coisa bacana, entendeu? Então, para esse tipo de jogo, é os jogos que são premiados, porque no final das contas você fala, cara, que nem teve um que foi premiado alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, que chama Micro Macro. Acho que, não, um ano atrás, foi ano passado, ele foi premiado, chama Micro Macro, e o jogo é um grande mapa de uma cidade, estilo Onde Está o Wall-E, mas você ganha uma cartinha que fala, olha, você tem que encontrar um criminoso que fez tal coisa. Só que aí você vai procurando esse criminoso e vai vendo que em cada parte do mapa é como se fosse uma história em quadrinhos. Só que não tem os quadrinhos. Você vai andando pelo mapa e vai vendo, olha, ele andou aqui, ele foi aqui, olha, ele entrou na sorveteria, cara, ele matou o sorveteiro, e não sei o que, entendeu? Então, você vai fazendo o trajeto dele no mapa. Que legal. E aí você fala, cara, que jogo é esse? Entendeu? É uma experiência absurda, diferente e premiada, porque justamente tem regras, mas conta uma história, mas, entende? Tipo assim, você já não consegue mais definir aonde que encaixa isso aí, porque na verdade não tem tabuleiro, é um mapa. E aí? Né? Então assim, esses dias atrás eu recebi de presente de uma editora um jogo que chama Size Up, que vem com uma fita métrica dentro do jogo. Cartinhas que indicam uma coisa a ser medida, e aí todo mundo tem cartas com números de 1 a 100, então, eu tenho um 30 aqui, vou pôr na mesa fechada ali, ninguém vê. E aí eu vou medir um negócio e vou falar, vamos medir tal coisa, porque eu imagino que aquilo ali tem 30 centímetros, entendeu? Então, cara, uma fita métrica num jogo. Como que você define isso, né? Então, eu acho muito legal quando os designers eles têm essa ousadia de sair da convenção de isso aqui é RPG, isso aqui é jogo de tabuleiro, isso aqui é jogo de carta, para criar coisas que vão trazer experiências fantásticas para as pessoas aí. Então eu concordo com essa divisão, embora eu acho que ela tá mais cinzenta cada vez mais, e agora em se tratar de jogo estilo euro, estilo americano e tal, eu vou deixar o Guilherme falar mais um pouco aí, vai remendando junto aí. Muitas vezes eu acho que uma coisa vai andar com a outra, porque no arsenal do designer, ele muitas vezes tem vários repertórios de mecânicas que ele jogou, certo? Então, o cara quer ser designer de jogos, eu ouso dizer que o melhor caminho é jogue muitos jogos para conhecer, para ter esse repertório, né? E aí alguém dá uma proposta de alguma ideia, às vezes incipiente, uma coisa pequena, né? E aí você fala, tá bom, então como que a gente vai fazer esse jogo acontecer? Né? E daí o jogo começa a surgir. Então, mecânica, história, vão meio que surgindo juntas, né? Agora, é óbvio que às vezes o cara viu um negócio num jogo e fala, cara, eu quero fazer isso melhor ou diferente. Ou às vezes o cara tem mesmo uma história na cabeça, ou às vezes uma franquia, vamos fazer um jogo sobre o Batman, agora tá no cinema, né? Vamos fazer um jogo sobre o Batman. Então, aí você tem que pegar elementos do Batman e falar sobre o que a gente vai fazer esse jogo, entendeu? Eu tive uma ideia original. Que tal a gente misturar zumbis e Marvel? Original isso, né, Gui? Mas aí... Opa, Guilherme, informa ele aí que a sua empresa já trabalhou nisso, por favor. Entrou no meu reino, isso aí já tá feito, rapaz. Tá feito e bem feito. Tá muito pronto já, meu querido. Vai no Kickstarter. E tem um exemplo muito bacana disso naquele War recente que saiu, inclusive, pelo que eu escutei, foi um professor de uma universidade aqui de São Paulo que ajudou a fazer, que é aquele War que tem os deuses gregos, né? Tem o Thor, tem Zeus, tem uma série de modificações pro jogo, é bem interessante. É bem legal mesmo, eles lançam, tem várias versões do War, né? Tem o dos Vikings, tem esse com mitologia grega. Esse aí me lembra muito aquele jogo de computador, o Age of Empires. Teve uma época que teve também a versão com os deuses gregos, muito legal, mistura muito bacana. Então, puxando um pouco o gancho aí que a gente falou, né, de que o Steve Jackson, da Steve Jackson Games, boa. ele, como é que não esquecer, não lembrar o nome da empresa dele? Ele, aliás, um pessoal muito bacana, viu? Eu conheci alguns deles já, o pessoal que trabalha muito legal. Fala pra eles voltarem a editar. Sempre rodam no sentido anti-horário. Lembre disso. Steve Jackson Games é sempre jogo em sentido anti-horário. Não sei por que, me respondam. A gente trabalhou com eles, né? Na Simon, a gente trabalhou muito próximo deles. Lançamos um jogo chamado Munchkin Dungeon, isso faz alguns anos, que era trazer a experiência Munchkin, que é um card game pro tabuleiro. Então é um board game de Munchkin.
E é um jogo de muita competitividade, muito confronto, né? Um jogador ferrando o outro o tempo inteiro passando a perna no outro. Ele brinca com várias, como é que se fala? Tropes. Ele brinca com estereótipos, né? Os estereótipos do RPG, exatamente. Aí com as pessoas, um passando a perna no outro o tempo todo. Então foi por isso que ele parou de editar GURPS. Ele se incomodou com os estereótipos e aí os caras pararam de editar GURPS e agora ficaram só no Mantic pra zoar o RPG. Talvez porque surgiu sistemas melhores, né? Não, brincadeira. Boa. Como Fate. Agora eu vou defender Fate, tá ligado? Eu queria dizer que os senhores estão mal informados. Acabaram de publicar a carta de fechamento do ano. Um dos melhores projetos dele foi um standalone de GURPS. Eles continuam publicando o GURPS quinta edição até hoje. Quinta? Mas não parou na quarta? Quarta edição? Talvez quarta edição. Eles produziram agora um Lone Girl aqui, saiu agora faz pouco tempo. Foi o ano passado, foi um dos melhores sucessos dele do ano passado. Eles estão com o Car Wars na sexta edição, eu acho que tem razão, acho que o GURPS deve ser quarta e não quinta. Mas eles estão firmes e fortes aí com o Magic e com o GURPS até hoje, são os carros-chefes deles. Mas puxando aí o que ele falou, né, sobre jogos europeus e americanos, vou falar um pouco da diferença deles, embora vou ficar com o Rony aqui também falando que diferença entre eles já é uma coisa muito sumária, muito cinza hoje. Em geral, a gente comentou um pouco aí do surgimento de jogos europeus, no Catan, né, no Chipia das Iaras, tendem a ser jogos realmente com um veio mais estratégico. Eles tendem a ter menos fator sorte, eles tendem a ter mais o fator de decisões finitas, conhecidas, e eles valorizam mais estratégias que não dependam de sorte. E aí, ele realmente, quando você olha para a obra, parece que veio mecânicas primeiro, tema depois. Não dá para, obviamente, afirmar que os jogos euro são todos, têm essa gênese, mas eles têm uma ênfase maior na parte do sistema e da mecânica. E jogos americanos, bom, eu venho da Simon, nós somos vistos pelo mercado como uma publicadora de jogos americanos, o estilo americano, por assim dizer. O Zombicide é muito citado, né? O nosso carro-chefe é o Zombicide. São jogos onde não é que se tem necessariamente uma valorização da sorte por si só. O que se tem mais é uma valorização de imersão e de experiência, né? Então, ele parece mais um filme, por assim dizer. Você vai ter pessoas no meio das ruas, ou seja, dungeon crawlers, né? Os guerreiros no meio de uma masmorra, uma catacumba, enfrentando hordas de monstros. Ele tem uma ênfase mais na ação e de colocar como protagonista de filme do que nas mecânicas complexas e nas várias estratégias para a vitória. Isso, sim, colocado de maneira muito preto no branco, como polarizado, como que o mercado tende a olhar. Mas a verdade é que faz um bom tempo já que já virou uma mistura completa e total. Como o Rony falou, Gloomhaven é um excelente exemplo. Gloomhaven é um jogo que acho que também está em número 1 hoje no BGG. Ele tem elementos de contação e leitura de histórias, ele tem cartas de combate, ele tem miniaturas, ele tem esse negócio da aventura, mas ele tem mecânicas bastante sólidas que vêm do euro. É muito difícil separar hoje. A gente na Simon também tem um jogo muito popular chamado Blood Rage, que é um controle de área de vikings, que ele também é difícil dizer o que ele é. Ele tem um monte de miniaturas plásticas, que é uma característica que tende a se associar com os jogos americanos. Mas ele não tem dados, não tem sorte de combate. O combate dele é baseado em cartas. E são cartas que tem um sistema de drafting, que basicamente é um sistema muito legal. Você pega um número de cartas na sua mão, escolhe quantas quer ficar e quantas você passa para o próximo oponente. O que esse sistema cria é que você tem uma ideia geral de quais cartas você ficou e quais os oponentes podem estar. Então você tem uma ideia, mais ou menos, do que as pessoas têm, além de te deixar potencializar as suas escolhas, de quais cartas você ficou e como você quer gerar aquela combinação de fatores. Esse jogo é americano, ele é europeu, é difícil dizer. Tem gente que chama isso de híbrido, mas também uma categoria difícil dizer, porque aí até onde um jogo é híbrido, até onde ele começa a empurrar mais para um lado para o outro. Hoje está bastante misturado mesmo. A gente falou, por exemplo, agora de o Gloomhaven, um jogo que mistura quase os 3 gêneros. Eu estou trabalhando num jogo agora que mistura isso tudo também. Ele tem contação de história, ele tem miniatura, ele tem um core de cartas que dirige ele. É difícil dizer estilos, mas em geral tem esses jogos que tendem a prezar um pouco mais o lado imersivo, a experiência, alguns que tendem a pesar um pouco mais a mão para estratégia, né? Para criar sistemas complexos e que possibilitam vários caminhos para a vitória. Fez sentido, James? Você que falou que não sabia como ficava a separação. Fez muito sentido. E eu tô saindo muito
vitorioso desse podcast, porque principalmente o Eurogame pra mim era uma coisa muito confusa. Eu nunca sabia se falar Eurogame tava certo, eu não sabia se esse era o nome certo, mas porque as pessoas falando, repetir agora fez toda a diferença. Abriu um leque na minha cabeça da divisão, mas pra mim a mistura ainda é uma coisa especial, assim, porque eu até fui pensando enquanto você tava falando, eu acho meio fraca essa comparação de pensar no Eurogame ou no jogo americano como um ingrediente, mas eu pensei num ovo, tipo, eu posso comer o ovo frito sozinho, ou eu posso jogar o ovo numa massa de um bolo e fazer um negócio muito melhor. Perfeito, assim, perfeito. Muito mais gostoso. Na hora eu só conseguia pensar nisso, que eu gosto dos jogos que misturam, e se eles não misturam, eu e os meus amigos, a gente mistura os jogos, ou a gente quebra as regras pra transformar tudo num grande RPG. Quase qualquer jogo vira um RPG, essa é a verdade. Mas eu tenho uma última pergunta, vou colocar assim, mas eu acho que a gente não tá nem perto do fim do que os jogos de tabuleiro podem trazer, então eu espero que nós possamos continuar essa conversa um dia. Mas, pensando por agora, eu queria muito conhecer de vocês a ideia que vocês têm sobre as possíveis aplicações, porque eu consigo ver duas muito fortes linkadas com a minha experiência com jogos, que é tanto uma que o Rony falou muito, dessa conexão, tanto com pessoas estranhas que eu conheci em lojas, na igreja, etc., como a conexão em casa, que eu era um adolescente, aliás, até adulto, eu diria, que ficava preso no videogame, ficava preso nos trabalhos, etc. E na pandemia, inclusive, porque a gente ficou mais tempo trancado em casa, os meus pais falaram, a gente sempre vê você jogando esses jogos de tabuleiro com seus amigos, vocês não querem ensinar pra gente? A gente começou a jogar junto. Isso linkou bastante a gente, eles aprenderam a jogar todos os meus jogos, então que eu falei, minha mãe nunca vai jogar isso, ela só quer ver TV, e do nada ela virou profissional e começou a me chamar. Semana passada eles falaram, compramos um jogo novo, vamos jantar aqui, eu vou chamar sua irmã, vem, eu não moro mais com eles, né, mas vem jantar aqui, todo mundo estreia o jogo. Achei essa uma das grandes aplicações, mas eu sempre imagino uma aplicação em educação também. Eu tinha um professor de geografia, bem tipo quarta, quinta série, que ele falou pra gente fazer um jogo a ver com a matéria, e foi muito bacana, cada um criou um tipo de jogo. Nossa, era um jogo de, vai andando nas casinhas, só que era um mapa brasileiro, então dependendo da região que você tava, aconteciam consequências diferentes, mas tinha gente que criou card game, foi vários jogos diferentes, então tem várias formas de criar, mas eu acho que cria um interesse super pela história. A gente fala desses jogos de guerra, para o pessoal da Europa talvez seja muito mais próximo à história, mas o tanto que a gente conhece da história por jogos de tabuleiro, aqui no Brasil, pensando em War, a gente comenta muito das guerras conforme vai fazendo, a gente fez esse movimento porque a gente lembra de tal guerra. Eu acho que gerar esse interesse também para a educação tem um super aspecto, e aí na questão de educação, pode abrir todas as áreas possíveis. Matemática, os Eurogames para mim são muito treinamento de administrador, assim, os que eu joguei mais eram muito a ver com, um era o Herói São Vilano, que eu tenho, que eu acho muito bacana, que você gerencia uma guerra, boa. Uma coisa de heróis ali, uma agência de heróis, então você precisa pensar em quanto dinheiro você tem, aonde você quer agir, se você quer popularidade ou você quer acabar com os seus concorrentes, é uma coisa meio doida. E uns outros Eurogames você precisa pegar funcionários, que eram os meeples ali, quero fazer mais nessa área, gerenciar recursos, então eu falo, isso pode ser tanto num nível criança, quanto num nível profissional. Se você levar para uma empresa, você consegue melhorar talvez a eficiência de alguns funcionários, se você tiver jogos de tabuleiro que exercitem essa parte. Como vocês conseguem ver uma aplicação nesse sentido, ou em sentidos que eu não comentei? Eu conheço o Donetsk por causa do War. Pois é. Olha, eu vou me atrever a falar um pouco sobre isso, porque eu pesquiso bastante também. A gente vai observar... Vamos falar de play, tá? Porque play em inglês é jogar, né? Mas se você parar para pensar, play tá ligado a esportes, porque os atletas... Play. Um artista musical, play, certo? Ele, né? Quem interpreta um papel no cinema, né? Então, play também, entendeu? Então, talvez as profissões mais bem pagas do mundo atualmente são ligadas a algum tipo de play. E isso revela muito pra gente, né? Porque o ser humano, de duas uma, tá? Vou abrir um debate filosófico aqui. Ou nós estamos nos entretendo até a morte, porque a gente não sabe para que a gente existe nessa vida, certo? Então, a gente quer assistir esporte, cinema, música, jogos, certo? Ou é isso, ou, e aí eu acho que a proposta mais interessante existe um valor no ser humano
em relação a contar histórias, a viver desafios, a superar, né, os seus limites, né, que a gente só encontra nesse tipo de narrativa, nesse tipo de atividade, certo? Na música, a gente vê que ela nos inspira, que ela nos transforma. No esporte, a gente vê, cara, a superação, os atletas, a Olimpíada, acabou de passar a Olimpíada de Inverno aí e tal, entendeu? A gente vai ver no cinema histórias fantásticas, contos, né, de coisas que a gente nem imaginava, que nos ensinam também histórias reais, muitas vezes. E, por fim, nos jogos de tabuleiro, jogos de videogame, jogos de carta e tal, a gente tem a oportunidade de vivenciar isso tudo, de vivenciar essa experiência de se superar, de contar uma história, de conhecer o que aconteceu, de interagir com algo num ambiente seguro. Então, quando a gente fala de aplicar jogos, a gente vai ver que as empresas pagam profissionais de gamificação para transformar processos enfadonhos e muitas vezes burocráticos dentro de uma empresa em algo divertido de certo aspecto, para que os colaboradores da empresa permaneçam motivados e tal. E essas pessoas ganham uma nota, cara, porque eles estão fazendo gente trabalhar sem sentir que trabalho é trabalho. Olha que louco, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar de jogos é que é tido historicamente que talvez alguns dos primeiros jogos tem aquela mecânica da mancala, que é pegar a sementinha e jogar num buraquinho na terra. E acredita-se que talvez os jogos vieram antes mesmo da língua escrita, porque as pessoas queriam ensinar os familiares, as crianças, de uma maneira lúdica, como plantar. Então, ou seja, você vê, o que a gente faz na empresa hoje lá, com CEO, com, né, departamento de RH e não sei o que, chama um cara da gamificação, os pais agricultores, antes mesmo da língua escrita, faziam isso com a sua família. Irmão. Então, a aplicação do jogo tem muito a ver com trabalho. Jogo é quase que um trabalho sem ser trabalho. E aí a gente começa a pensar assim, quais são as aplicações do jogo? Na verdade, para ensinar qualquer coisa, para realmente deslocar a gente de um momento terrível. Uma vez, eu conversei com uma mulher que ela trabalha numa ONG que atende catástrofes. Então, deu um tsunami lá na Indonésia, eles mobilizaram gente no mundo inteiro para ir para a Indonésia para socorrer as vítimas lá. E ela falou assim, num projeto para o Haiti, ela incluiu esportes no projeto. E aí os militares, os governos envolvidos falaram assim para ela, mas por que você pôs esportes aqui? Esporte não tem nada a ver, essas pessoas não precisam de casa, de comida, de roupa. Por que esporte? Ela falou assim, porque quando a pessoa tá jogando o esporte aqui dela, ela esquece um pouco daquilo que ela tá vivendo na vida real, e aí ela tem um momento onde ela é ela mesma. Ela não é a casa que ela perdeu, ela não é a desolação que ela tá vivendo no país ou na catástrofe que ela se encontra. Na verdade, ela é aquela pessoa jogando um jogo, entendeu? Então, o jogo ele é uma aplicação de realmente tirar a pessoa de uma desgraça, de uma situação de vida que ela fala, isso aqui não é humano, entendeu? Então, o jogo pode trazer dignidade para as pessoas. Em termos de estudo, de aprendizagem, é óbvio, né? Matemática, história, geografia, tantas outras assim, disciplinas podem ser exploradas, né? Ciências e tantas outras aí podem ser exploradas. A questão da habilidade social também, como lidar com pessoas, como lidar com a frustração, acho que o André falou no começo um pouquinho, né? Então, na questão da psicologia, se usa muitos jogos para poder tentar entender a mente humana, tentar desvendar um pouco os mistérios, porque essa caixinha, né, de carne e massa cinzenta aqui, a gente, cara, tem muita coisa que dá para sair daqui, entendeu? Então, eu acho que aplicações de jogos é para a vida, né? Tem pessoas que falam que a vida é um jogo. Eu não gosto muito dessa ilustração, porque eu acho que a vida tem uma consequência muito mais dramática e eterna do que um jogo, né? Mas a vida realmente se assemelha a jogos, porque a gente tem que lidar com regras, a gente tem que lidar com rotinas, com recursos, com socializar, né? com disciplinas. Então, você vê, tudo está envolvido. O ser humano, ele, de certa forma, eu posso até dizer que foi feito para jogar. De certa forma, porque o jogo simula, de certa forma, a vida, né?
Exatamente. Então, assim, a gente meio que foi feito para jogar. Não é a nossa única tarefa na vida, mas quando a gente joga, a gente tem a oportunidade de demonstrar, né, pro outro, pro mundo, para Deus, né, que nós somos seres capazes de dar forma ao jardim que, né, eu pelo menos acredito na Bíblia, fala lá em Gênesis lá que Deus deu jardim pra gente cultivar. Então, esse jardinzão que a gente tem aqui, ó, chamado mundo, chamado universo aí, a gente tem que cultivar de alguma maneira. E o jogo nos permite demonstrar isso, às vezes, em aspectos que a gente não conseguiria na vida real, mas que a gente tem esse anseio, esse desejo, né? A vida pode não ser um jogo, mas tem o jogo da vida. O que você pensa em aplicações, Guilherme? Eu ia perguntar pro Rony se terraformar Marte é parte de cuidar do jardim. Boa. Pois é, cara, é uma boa pergunta. Se a gente conseguir chegar lá, talvez seja. A gente não sabe a extensão desse jardim, ainda estamos descobrindo. Olha, acrescentando o que o Rony falou, eu conheci também um professor que usava jogos simples, usava jogos de contação de história e também o Dixit, né, que é um jogo sobre maneira como as pessoas interpretam imagens, em hospitais de crianças ou terminais ou que estavam hospitalizadas há muito tempo. Então, ele falou disso de tirar a pessoa de uma situação trágica. Eu também já vi isso assim, em primeira mão, acho que é uma ferramenta incrível. Eu pensei em mais alguns exemplos que eu acho muito bons também. O Pandemic, eu sei que ele é usado em ambientes corporativos, porque o Pandemic é um jogo simples, cooperativo, onde as pessoas têm que coordenar esforços para conseguir vencer 4 doenças epidêmicas assolando o mundo. Então, é uma excelente maneira de você poder observar um grupo de pessoas, como que eles organizam tarefas entre eles, quem acaba tomando um papel um pouco mais de distribuir tarefas, como que alguém, quando não concorda, como que reage. Eu sei que ele tem umas aplicações assim legais de ver como pessoas reagem em grupo, em situações tensas de grupo, né, quando tem que trabalhar juntos. Eu tive amigos meus que falaram muito sobre o Power Grid, que é um jogo alemão sobre fornecimento de eletricidade. Ele é um jogo muito divertido porque as pessoas estão competindo para poder que as suas próprias empresas forneçam eletricidade para o número de cidades, só que ela tem um sistema muito legal que ensina muito facilmente as leis de oferta e demanda, porque o mercado de consumíveis de produtos é comum. Então, se eu e o Rony e o André, todo mundo começa a pegar o mesmo tipo de produto, você vai tirando de um marcador, de uma trilha, e aí o preço vai subindo. E aí tudo que a pessoa não pegou, os outros produtos, nuclear ou de carbono, começam a sobrar no mercado, e aí ninguém pega, então o valor cai lá para baixo. Então, ele faz de uma maneira muito didática e muito natural para o jogo, um mercado onde as pessoas, o que todo mundo vai buscar, fica escasso, sobe o preço. Então tem maneiras legais de ensinar essas dinâmicas de economia, tá, inclusive. Eu gosto muito do outro exemplo, que é o Nyctophobia, vocês já ouviram falar. Ele é um jogo criado por uma designer chamada Catherine. Ela criou pro tio dela que é cego. Ela é muito fã de board games e ela queria que ele fosse capaz de experimentar jogos. E quando você é cego, é muito mais difícil o quanto de jogos vai conseguir ter acesso, conseguir jogar. E o Nyctophobia é um jogo de experiência tátil. Ele é um jogo onde você tem que pôr a mão, todo mundo tá vendado, ninguém consegue ver nada, você tá em escuridão. E é um jogo daqueles tipo filme de uma pessoa, um assassino, os outros são os adolescentes tentando sobreviver. Então, um deles é um assassino e os jogadores têm que sobreviver. Então, é tudo contato. Você põe o dedo, você tem que sentir se ele é uma floresta, uma pedra, se tem alguém do teu lado. É um jogo super legal de um contra muitos. Então, é uma maneira também de trazer pessoas em suas necessidades para trazer esse awareness, essa percepção para um grupo maior de pessoas, como é se estar no lugar dele por um momento, por um jogo. E o quarto exemplo que eu lembrei é um RPG chamado Inspirials, que ele ensina a linguagem de sinais quando você joga RPG, que eu achei fantástico. Basicamente, para você fazer os feitiços do jogo e para você resolver os quebra-cabeças, você tem que fazer, em vez de fazer feitiços, você tem que fazer os sinais da linguagem de sinais. Então, enquanto você joga, o jogo está aprendendo linguagem de sinais, que é uma coisa útil que todo mundo pode se beneficiar para conseguir falar com mais pessoas. Então, tem, como o Rony falou, jogos são um meio de uma forma de expressão e de alcançar pessoas. E aí, vai muito da empresa, do designer, das pessoas trabalhando, colocar nos jogos, esses produtos, mensagens, conteúdos que ajudem as pessoas, né? De colocar algo que enriqueça, que faça a humanidade melhor por experimentar aquele jogo.
Eu aprendi muito, achei fantástico. Espero que você que tá escutando a gente também. E só posso dizer uma coisa: eu achava que o War era longo, mas depois que eu escutei do jogo da plantação, eu acho que eu não sei nada. Assim. Olha, a gente aprendeu hoje falando de contar histórias de outros pontos de vista. O James e o André já tem agora o brief, já estão um brief para trabalhar. Um jogo juntos que é os marcianos repelindo os invasores humanos. Pronto. Certo? Resolvido. Tá vendo? Já dá pra gente juntar a mudança aí. Não, e dá pra você ir muito longe, porque são os marcianos que, na verdade, são de origem terráquea, mas que estão lá há tantos séculos que já se identificam como marcianos nativos, e aí eles estão impelindo os novos invasores, que na verdade vêm da Lua Europa, que se tornou o novo centro do império do sistema solar. Olha que legal. Então, seguindo o critério do Steve Jackson, você criou um jogo americano. Você começou com o tema primeiro e não com regra. É isso aí. Exato. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.